Olá! Na nossa última aula, nós começamos a análise da responsabilidade dos gerentes e eu dei para vocês a súmula 430 do STJ. Então, hoje nós vamos continuar a análise pela súmula 435. Então, eu vou compartilhar com vocês súmula 435. Vou ler, ela diz respeito à dissolução irregular. Ela diz: presume-se dissolvida irregularmente a empresa. Presume-se, então é uma presunção favorável ao fisco. Dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Lembra que eu dei para vocês domicílio fiscal? É extremamente importante, porque é onde aquela empresa mantém a sua relação com o fisco. É onde ela vai ser citada, intimada. Vocês se lembram? Então, o que acontece aqui? Você tem lá, que é a regra por escolha, inclusive. Você escolheu o seu domicílio fiscal, você tem que manter o seu domicílio atualizado. Então, se a Fazenda ajuizou uma execução em face da empresa, foi citar a empresa no domicílio fiscal e não foi encontrada, você presume-se que a dissolução é irregular. Legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então, essa é a hipótese mais comum. Você presume, é uma presunção relativa, mas o ônus da prova é do executado, e ele vai permitir o redirecionamento da execução em face do gerente. Ok? Então, nesse caso aqui, a Fazenda não tem que mandar ofício, não tem que procurar a empresa, descobrir onde ela está, porque antes da súmula era uma discussão. Você imagina a Fazenda não foi comunicada de nada, tem que ficar procurando onde está a empresa. Domicílio fiscal é de eleição. A pessoa escolheu, cabe a ela manter aquele domicílio atualizado, ok? Senão, a consequência é redirecionamento da execução em face do gerente. E aí eu vou começar a ver com vocês alguns temas repetitivos sobre gerente. Sempre em relação ao gerente. Então, vamos lá. Tema repetitivo 103. Esse tema, ele deixou claro, né, que há uma responsabilidade solidária entre a empresa que é o contribuinte, e o gerente, que é o responsável. Eles são solidários. Ou seja, a fazenda pode escolher contra quem cobrar. E não há benefício de ordem, lembrem-se, que eu já disse aqui, já repeti. E aí, o que o tema repetitivo 103 ele estabelece? As hipóteses concretas que podem acontecer. Primeiro, eu posso ter uma execução fiscal ajuizada contra a empresa. Foi o caso da dissolução irregular, que é o mais comum. Se ajuiza a execução em face do contribuinte, que é a empresa. Aí você vai citar no domicílio fiscal, você não localiza, e aí você redirecionamento, lembram? Redirecionamento é incluir o gerente no polo passivo, ele se torna também executado, os dois ficam como executado, você não exclui a empresa, é solidariedade, e não precisa substituir a CDA. O título executivo, lembre-se do que eu já disse aqui, ele só é substituído ou emendado quando há um vício, um erro. Aqui não é o caso. Ele vai redirecionar, ele descobriu uma dissolução irregular e ele vai redirecionar aquela execução em face do gerente. Quando você tem uma dissolução irregular, há uma presunção favorável ao fisco. Então, ele simplesmente vai juntar uma petição e pedir, ó, quero redirecionar com base na súmula 435. Só que tem outros casos de violação de lei, como exemplo, houve retenção na fonte do imposto de renda e não houve repasse, onde não há uma presunção favorável ao fisco de violação de lei. Então, nesse caso, para haver o redirecionamento, como a responsabilidade do gerente não é objetiva, é subjetiva, o ônus da prova é da Fazenda. A Fazenda vai ter que comprovar a violação da lei ou o excesso de poder. Repito, só não precisa ter essa prova porque há uma presunção favorável a ela na dissolução irregular. Nos outros casos, o ônus da prova é da Fazenda. É o que diz o tema 103. Como é solidário, e a solidariedade ela pode acontecer antes do ajuizamento, o
o STJ prevê também uma outra hipótese. Eu tenho uma execução fiscal que já é ajuizada contra a empresa e os sócios. Aqui está sócios, mas são os gerentes, tá? Mais os sócios gerentes. E aí, o que acontece? A inscrição em dívida ativa já é feita contra o contribuinte e o gerente. Você já, a CDA, a certidão de dívida ativa, que é cópia da inscrição, que tem os mesmos elementos da inscrição, já vão incluir a empresa, contribuinte e o terceiro, que é o gerente. E aí você já ajuiza a execução fiscal em face dos dois. Nesses casos, como a inscrição em dívida ativa, e aqui é uma presunção de liquidez e certeza favorável ao fisco, então qualquer inscrição em dívida ativa, ela gera uma presunção de liquidez e certeza favorável ao fisco, eu já falei aqui para vocês. Quando a fazenda lança o tributo, há uma presunção de legitimidade, ele é um ato administrativo, né? E como qualquer ato administrativo, ainda que complexo, você vai ter uma presunção favorável à administração, de legalidade, legitimidade. Na hora em que você inscreve aquele crédito em dívida ativa, você tem uma nova presunção. É uma presunção de liquidez e certeza. Essa presunção está no CTN, no artigo 204, tá? E aí é uma presunção, obviamente, favorável ao fisco. Quando você tem uma presunção de certeza, você inverte o ônus da prova. E aí o ônus da prova passa a ser do executado. Ele vai ter que provar que não agiu com violação de lei ou com excessos de poderes. Ok? Esse tema repetitivo é antigo. E aí o que começou a acontecer, né? Especialmente com a Fazenda Nacional. Quando o STJ disse que invertiu o ônus da prova, algumas fazendas, federal fez isso direto, começou a inscrever sempre os gerentes. Gerente de todas as épocas. Às vezes ela escrevia até qualquer sócio, tá? Botava todo mundo no polo passivo. Às vezes tinha uma execução fiscal com vários executados. Um dia passou pela empresa, a União estava incluindo no polo passivo. E aí a jurisprudência do STJ e do Supremo começou a evoluir no sentido de que, para a fazenda inscrever em dívida ativa, para a procuradoria, né, quem escreve em dívida ativa é a procuradoria, ou pelo menos deveria ser, né? Infelizmente, tem vários municípios e alguns estados que quem faz a inscrição é a própria fazenda, o que, a meu ver, é um erro, né? Porque você não pode, a inscrição em dívida ativa, nós vamos ver que é um controle de legalidade, né? Você controla a legalidade. Quem exerce o controle de legalidade é o órgão, é a procuradoria. Você não pode fazer a fiscalização pelo próprio órgão que faz o lançamento, né? A fazenda lança e ela mesma faz o próprio controle de legalidade do seu próprio ato, né? Até eu estava outro dia conversando com um amigo meu que ele falou que isso é regra de compliance básico, né? Ele é civilista, ele fala, André, isso é regra de compliance básico. Quem fiscaliza não pode ser aquele que pratica, né? Tem que ser um outro. Então a inscrição deveria ser sempre por procuradorias, mas infelizmente quem vai fazer concurso com procuradorias do Brasil inteiro, né, em alguns casos quem faz a inscrição ainda é a Fazenda. Mas a inscrição em dívida ativa gera uma presunção de liquidez e certeza, e é por isso que ela constitui um controle de legalidade. É importante que as procuradorias exerçam essa atribuição para evitar inscrições e ajuizamentos equivocados, que depois, né, venham a gerar condenações e honorários. Então, assim, é importante. Então, o que o STJ e o Supremo começaram a entender? Que para inverter esse ônus da prova, você precisa e como a responsabilidade do gerente não é objetiva, é preciso que, para incluir o gerente, que haja uma comprovação prévia, mediante processo administrativo, de que houve a violação de lei, né? Ou seja, pode até ser que se inscreva todo mundo, mas aí você tem que ter um processo administrativo onde fica atestada a violação de lei. A retenção na fonte não repasse, a dissolução irregular, porque eu posso apurar a dissolução irregular em momento anterior à inscrição, né? Fui intimar uma decisão, fui notificado de um lançamento, a empresa no domicílio fiscal e o AR voltou. O fiscal não encontrou a empresa. Há uma dissolução irregular, há uma presunção de violação de lei. Nesse caso, você abre processo administrativo e inscreve todo mundo.
mas não pode simplesmente escrever todo mundo para inverter o ônus da prova, como se a responsabilidade do gerente fosse objetiva, o que ela não é, tá? Então, vocês têm que ler esse tema repetitivo com isso em mente. Inverte o ônus da prova, inverte. Mas, e aqui é importante para vocês entenderem o precedente que eu vou explicar de prazo prescricional. Juntando o que nós estamos estudando, né? A violação de lei não é o não pagamento do tributo, é a dissolução irregular, é a retenção na fonte e não repasse, isso é a violação de lei. Essa violação pode ocorrer antes da inscrição, após a inscrição, após o ajuizamento, ela pode acontecer em qualquer momento, né? E aí as consequências vão ser diferentes, né? Inclusive para efeitos de prazos prescricionais de redirecionamento da execução. Na hora que você citou a empresa, ela podia estar funcionando maravilhosamente bem. Um ano depois, ela se dissolveu. A violação à lei ocorreu um ano depois da citação. Então, vocês vejam que a dissolução irregular que justifica, aqui a ideia da actionata, que justifica o redirecionamento, pode ocorrer antes da inscrição, após o ajuizamento, após a citação, né? Isso vai ter influência para o tema repetitivo que a gente vai ver mais adiante, ok? Então, isso é importante, tenham isso em mente, porque isso é relevante. Próximo tema repetitivo 108. E aí a consequência do que a gente viu antes, vocês pensem. Eu vou ter uma execução fiscal que foi ajuizada em face dos dois, empresa e gerente. Há uma presunção favorável à fazenda de que houve violação de lei. O ônus da prova passa a ser do executado. Como é que o gerente vai se defender? Vamos dizer que, especialmente nos casos, né, o tema repetitivo trata da hipótese onde o nome do gerente não está na CDA, né? E é um caso daquele seria a primeira hipótese, ajuizou contra a empresa e redirecionou. E aí o nome não há nem inversão do ônus da prova, mas a Fazenda foi lá e comprovou para redirecionar, ou teve a súmula, uma presunção favorável a ela, que é o mais comum. E aí redirecionou a execução. E aí o executado, ele quer comprovar que ele não o gerente quer comprovar que ele não agiu com violação de lei com excesso de poderes, né? O ônus da prova é dele. Então, nos casos em que o ônus da prova é dele, qual é a forma que ele tem de fazer isso? Ele pode entrar com uma exceção de pré-executividade, esse é o objeto do tema repetitivo. Porque qual é o grande problema da exceção de pré-executividade? Ela é cabível para questões conhecíveis de ofício. Aí vocês vão pensar assim, mas legitimidade não é uma condição da ação? Ela não é uma questão conhecível de ofício? Ela pode ser. Mas existe uma súmula que é específica de execução fiscal e de EPE, exceção de pré-executividade, que é a súmula 393 do STJ, 393 do STJ, que diz que não cabe exceção de pré-executividade, ainda que envolva, né, matérias conhecíveis de ofício, se houver necessidade de dilação probatória. Então, mesmo para questões de legitimidade, isso cai muito em múltipla escolha, mesmo para questões de legitimidade, que é uma questão conhecível de ofício, condição da ação, às vezes a EPE não vai ser cabível. Por quê? Por causa da súmula 393 do STJ, porque você vai ter a necessidade de, de ter uma dilação probatória. E aí, o que o STJ mencionou? Nesse caso aqui concreto do tema repetitivo, que não caberia EPE em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, porque é um caso que o ônus da prova é dele, né? Às vezes se redirecionou uma dissolução irregular, é o caso, há uma presunção favorável ao fisco, o ônus da prova é do executado. Então, nos casos onde o ônus da prova é dele, não cabe EPE. Por quê? Porque há necessidade de dilação probatória. Ele vai ter que provar que há violação de lei, que ele não agiu com excesso de poderes, que ele não agiu com violação de lei, e isso de demanda dilação probatória. Então, o STJ, quando EPE de gerente, né? E onde o ônus da prova é dele, que é o caso em que ele figura como responsável na CDA, a inscrição já foi contra ele, né?
o STJ não admite EPE, tá? O tema é repetitivo. E eu sempre que eu dou essa aula, muitos alunos me perguntam assim, quando eu dou aula presencial, até recebo e-mails de alunos, eles me perguntam assim, André, mas não tem caso nenhum que a EPE pudesse ser admitida? Eu pessoalmente acho, o STJ não faz distinção não, tá? Mas eu pessoalmente acho que, por exemplo, vamos dizer que a fazenda tem inscrita em dívida ativa um sócio que não é gerente. E você ajunta todos os atos constitutivos, tudo arquivado direitinho na Juscerja. É uma questão só de ler os atos, né? Eu não acho que precisa de uma dilação probatória. E aí, para mim, poderia ser cabível EPE nesse caso. Mas vocês vejam, é uma coisa comprovável de plano, né? E tem que ter tido uma empresa sem dissolução irregular, porque todos os atos têm que estar previstos na Juscerja, né? Mas aí eu acho que poderia, que é uma questão de leitura, né? É, mas eu reconheço que o SJ não faz diferença. Ele aplica o tema repetitivo sem fazer distinção, ok? Próximos temas repetitivos, eles são complementares. É a mesma discussão, só que elas são complementares, tá? Que são os temas 962 e 981. Qual é a discussão aqui? Vocês vejam que que eu estou falando o tempo todo, em quem responde é o gerente, né? Quem responde é o gerente. Só que às vezes, que tem agido com violação de lei. Só que às vezes, o gerente que estava na época do fato gerador, né? Aquele que era quando a empresa deixou de pagar o tributo, não é o mesmo gerente da época da dissolução irregular ou da violação da lei, qualquer que seja. Eu dou exemplo de dissolução irregular, que é o mais comum, mas o da época da violação de lei. Eles podem ser diferentes. E aí, havia uma discussão, e essa foi uma discussão imensa, veja, dois temas repetitivos. Anos e anos, mais de 10 anos para o STJ uniformizar a jurisprudência deles, e o STJ mudou a jurisprudência em várias situações, vários casos. E a questão era se saber se precisa ser o mesmo, ou se o que importa é o da época do fato gerador, ou o da época da dissolução irregular. Vou ser muito sincero, num primeiro momento, se forem fazer uma análise histórica da jurisprudência do STJ, o STJ entendia que era da época do fato gerador. Nunca para mim isso fez sentido. Porque se a súmula 430 diz que o simples não pagamento não é violação de lei, e se para responsabilizar um gerente eu preciso de violação de lei, como é que pode ser o gerente da época do fato gerador? Para mim, isso nunca fez o mínimo sentido. Mas muitos acordos durante muitos anos foram nesse sentido. Depois as fazendas começaram a mostrar, gente, não faz sentido, excelência, ministros, tá contraditório. Aí eles começaram a mudar. Ah, tá bom, realmente contraditório. Então eu vou exigir que seja a mesma pessoa, do fato gerador e da dissolução irregular. Gente, 500 fraudes. Por quê? Porque bastava você ceder as cotas, ceder as suas ações e não ser o mesmo gerente dos dois que ninguém respondia. Não tem que ter violação de lei, para que tem que ser o mesmo? E aí os entes continuaram insistindo. Até que agora, finalmente, o STJ, né, a meu ver, é a única, para mim, jurisprudência que faz sentido, todo o respeito do mundo, mas antes disso eu não conseguia fazer nenhum. Os alunos me perguntavam, eu falava assim, gente, para mim não faz sentido nenhum, mas é o que o STJ entende. Hoje, para mim, está pacificado, são dois temas, eles são complementares, tá? Mas, resumidamente, o que eles entendem? Que o que importa é o gerente da época da dissolução irregular, da violação da lei, mesmo que ele não seja o mesmo do fato gerador. Porque a responsabilidade, o que gera a responsabilidade dele é a violação da lei ou excesso de poderes. Então, o que importa é o gerente daquele momento. É ele que vai responder pessoalmente, ok? E aqui é uma questão interessante. Eu não estou tratando o artigo 135 não trata de desconsideração da personalidade jurídica. Eu não estou desconsiderando a personalidade jurídica da empresa para atingir o gerente. Vocês vejam que o artigo 135, e esse é o posicionamento da STJ, ele
Diz que a responsabilidade é pessoal do gerente. Pessoal, é direta dele. Por isso que o STJ entendeu que é solidário. Eu posso cobrar direto do gerente, tá? Responsabilização pessoal, porque ele violou a lei. Por isso que tem que ser, você tem que responsabilizar quem efetivamente violou a lei. Se tiverem dois gerentes, os dois violaram a lei, é um conselho, é uma diretoria, todos vão responder, tá? Se eu tenho uma diretoria e dos diretores acham, um dos gerentes acham que aquilo está equivocado, ele tem que ser voto vencido, ele tem que botar lá a opinião dele, senão ele vai responder junto, tá? Violou a lei, responde. Pode ser um gerente, dois gerentes, três administradores, isso não importa. Se às vezes tem uma diretoria, né? Todos têm a mesma função, é um colegiado, não sei, ok? Mas é da época da dissolução irregular, da violação da lei, mesmo que não seja o do fato gerador. O próximo tema, e aqui eu também acho que é relevante, esse é o tema mais atual, tá certo? Que já foi julgado. Tem um tema que está para julgamento no STJ, mas que é o próximo, mas esse tema ele já foi julgado. É um tema que gera muita dúvida. Eu recebo muitos questionamentos de alunos, tá? Presencialmente, quando eu dou aula presencial, quando eu dou online. E então, sugiro que vocês leiam o acordo. Eu vou explicar, obviamente, mas é claro que aqui é resumido. Leiam o acordo. Isso cai muito. Quem advoga, quem é procurador, já é procurador de um município, por exemplo, e quer fazer concurso para o Estado, quer fazer concurso para outras procuradorias, né? No último concurso da PGM do Rio, nós tivemos vários procuradores de outros municípios do Brasil inteiro que vieram para a capital. Então, assim, se vocês já são procuradores, já trabalham nessa área, ou são estudantes só, né, advogados que estão querendo fazer o concurso, ou querem aprender, né, a trabalhar nessa área, não se esqueçam do tema 444. O que ele trata? É prazo prescricional para redirecionamento da execução para o gerente. Então, por exemplo, é aquele caso inicial. Eu ajuizei a execução fiscal em face da empresa. Fui citar a empresa, descobri que ela teve uma dissolução irregular, não foi localizada, permite pela súmula 435 redirecionamento. Qual é o prazo para eu redirecionar? Qual é o termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento? Primeiro eu vou dar a regra geral, depois vou dar exceções, para vocês entenderem. E aqui eu vou juntar várias coisas que eu já dei ao longo das nossas aulas, ok? Eu estou o tempo todo dizendo, não estou repetindo à toa, tá? Vocês vão se lembrar de mim. Tem vários alunos que dizem para mim depois, André, lembrei de você fazendo a prova, do exemplo que você deu, daquilo que você repetiu. Porque é isso que é importante, tá certo? Então, a responsabilidade da empresa e do gerente é solidária. Se é solidária, vamos trazer lá atrás a aula que eu já dei para vocês de solidariedade e vamos ver o artigo 1, que é um artigo 125, inciso 3 do CTN 125, inciso 3, que diz que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos devedores solidários beneficia ou prejudica os demais. Se são solidários, se interromper a prescrição em relação a um, todos, né, e vamos pensar aqui na parte que prejudica, todos eles são prejudicados. O que interrompe a prescrição? A gente vai tratar de prescrição separadamente, eu não vou voltar para esse tema, eu vou dar aqui, mas a prescrição está no artigo 174 do CTN. E o parágrafo único traz as causas de interrupção da prescrição. E a primeira causa do inciso 1, 174, parágrafo único, inciso 1, é hoje o despacho que ordena a citação. Hoje não, tá? Desde 2005 é o despacho que ordena a citação. Antes era a citação válida e a partir de 2005 é o CITES. É importante porque o tema faz menção aos dois períodos, da redação originária do artigo e da redação posterior a 2005. Então vejam, se você interromper se interromper a prescrição em face da empresa, você vai interromper a prescrição também em face do gerente. Então, determinou a citação, 2024, 2025, determinou a citação da empresa, você interrompe a prescrição em relação ao gerente. Então, você vai ter 5 anos para redirecionar aquela execução fiscal em face do gerente, do CITES.
mas vai contar do sítio da citação válida se, isso é importante, a violação da lei já existia no momento do cítice. E aqui eu vou juntar algo que eu também acabei de dizer para vocês. Violação, a responsabilidade do gerente é subjetiva. Se no momento do cítice, que é a causa de interrupção da prescrição, ela não tinha dissolução irregular, não tinha violação de lei, a fazenda não tinha como cobrar do gerente. É regra da actinata. Então, você interrompe a prescrição e ali é o termo inicial, seja a citação válida, seja o cítice, para você redirecionar em face do gerente, se naquele momento a violação da lei já existia. Se não existia, o termo inicial para você redirecionar, da prescrição para redirecionamento, vai começar de quando ocorreu a violação de lei. Então, por exemplo, a fazenda pediu para citar a empresa, voltou a R negativo. Ali, você abriu vista para a fazenda, ali começou o prazo para ela redirecionar, porque houve uma violação de lei, houve uma dissolução irregular, a fazenda foi intimada, ela tem 5 anos para redirecionar. Agora, esse momento da violação de lei, o que o tema diz? A comprovação desse momento, que é posterior ao cítice, o ônus da prova é da fazenda. Então, ela vai ter que dizer que teve, por exemplo, dissolução irregular posteriormente, reteve na fonte, não repassou. Uma outra hipótese comum de fraude à lei é a fraude contra a fazenda pública, que a gente vai estudar, que está no artigo 185 do CTN. Aquela pessoa começa a alienar bens, né, após a inscrição em dívida ativa e vai reduzir o devedor à insolvência. É uma fraude à lei, é uma fraude contra a fazenda. É um motivo para redirecionar? Se isso for posterior ao cítice, o ônus da prova é da fazenda. A fazenda prova quando houve violação da lei para começar o prazo dela para redirecionar, 5 anos. Tá? O prazo prescricional é de 5 anos. Tá certo? Então, assim, eu diria, como regra, vai contar do cítice ou da citação válida, que é o que interrompe a prescrição, né, dependendo da redação originária ou atual do CTN, mas se ali já tivesse a violação de lei, se a violação de lei for anterior. Se a violação de lei é posterior, até que haja violação da lei, a fazenda não tem como redirecionar. É proibida, porque é pressuposto. Mas a partir do momento que existe a violação da lei, ela tem 5 anos. Mas aí o ônus da prova de provar que essa violação da lei é posterior é da fazenda. Ok? É isso que ficou estabelecido no tema repetitivo 444. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu continuo a dar, e aí é o tema que está no STJ, eu vou explicar para vocês a discussão, e é o tema que o STJ vai julgar, é o próximo. Esse ele ainda não começou, né? Eu até confirmei hoje, se já começou o julgamento, não, está afetado. E é uma questão extremamente importante. Então, até a próxima aula.